Olá, turma! Muito bem-vindos de volta ao nosso módulo sobre biologia evolutiva. E hoje vamos falar das teorias da evolução. Bom, desde a antiguidade, a biologia evolutiva já vinha intrigando os estudiosos, os pesquisadores e a população de modo geral. Esse termo evolução tem origem latina, que deriva da palavra evolutio, que significa mudança, o desenrolar. A evolução refere-se, portanto, às mudanças. Na antiguidade, havia uma ideia que era bastante difundida a respeito da origem das espécies. Era o fixismo. De acordo com essa linha de raciocínio, todos os seres vivos que existem hoje já existiam no passado e teriam sido criadas por Deus. Sendo assim, de acordo com esse pensamento, as espécies não sofriam modificações ao longo do tempo e, consequentemente, não ocorria evolução. Porém, com os avanços dos estudos dos fósseis e das rochas sedimentares, ficou cada vez mais claro que as espécies de hoje não eram as mesmas que existiam há milhões de anos. Além disso, se sabe que muitos seres diferentes existiram no passado e hoje não existem mais, extinguiram-se, entraram em extinção. Assim sendo, muitos estudiosos e cientistas, a fim de desvelar a ideia de que os seres vivos sofriam modificações no decorrer do tempo, começaram a desenvolver suas pesquisas na tentativa de explicar esse mecanismo evolutivo. Logo assim, surgiram as teorias da evolução, que são elas o lamarckismo, o darwinismo e a teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo. E, a princípio, vamos falar do lamarckismo. A primeira teoria evolucionista apresentada foi a de Lamarck. No seu trabalho Filosofia Zoológica, em 1806, Lamarck tentou explicar, no sentido da complexidade, como as espécies evoluíam. Esse estudioso lançou mão de dois princípios básicos: a lei do uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos. Segundo a lei do uso e desuso de Lamarck, as espécies apresentavam modificações em seus corpos, como consequência do uso frequente de determinado órgão, ou da falta de uso de uma estrutura. Ao usar bastante um órgão, por exemplo, ele torna-se mais forte e mais desenvolvido. Já os órgãos pouco utilizados caminhavam em direção à atrofia. Assim, segundo a teoria proposta por Lamarck, todas as características adquiridas durante a vida de um ser vivo eram transmitidas para seus descendentes, o que seria a herança dos caracteres adquiridos. Para explicar sua ideia, Lamarck utilizou um exemplo bastante conhecido, que é o pescoço da girafa. Segundo esse cientista, existiam girafas de pescoço curto inicialmente, mas elas, a fim de conseguir alcançar alimentos em grandes alturas, começaram a esticar-se. Ao forçar o esticamento de forma intencional do pescoço, essas estruturas começaram a apresentar-se cada vez maiores. Essa característica foi então passada aos seus descendentes. E assim é a teoria do lamarckismo. Agora nós vamos ver uma outra teoria, que é o darwinismo. O darwinismo foi a teoria proposta por Charles Darwin, que tentou explicar como a evolução de fato acontecia. Em 1859, ele publicou sua obra que é mundialmente conhecida, A Origem das Espécies. Segundo Darwin, a evolução não acontecia em direção à complexidade,
contrariando a ideia anterior, mas sim em relação a uma luta constante por sobrevivência, pois apenas os mais aptos sobreviveriam e passariam suas características aos descendentes. Darwin nomeou esse processo de seleção natural e considerou-a o principal mecanismo da evolução. Como Darwin não tinha as bases da genética e não sabia como as características eram passadas aos descendentes, sua teoria não conseguiu explicar certos pontos importantes relacionados às características hereditárias, que era a genética em si. Entretanto, a partir de 1940, alguns cientistas e pesquisadores, eles publicaram trabalhos em que a teoria de Darwin era reinterpretada por intermédio dos conhecimentos mais modernos de genética e de outras áreas da biologia. Estamos falando da teoria sintética da evolução, que é o neodarwinismo. Como podemos observar, esta teoria ela é recente, ela surgiu no século XXI, no século XX, aliás, no século passado. De acordo com esta teoria, a evolução ocorre por intermédio de alguns fatores principais, que são a mutação, a recombinação gênica, deriva genética, migração e seleção natural. Todas estas linhas de pesquisa surgiram a partir da descoberta da genética. Bom, e apesar de uma grande quantidade de conhecimento já ter sido incorporada à biologia evolutiva, muito ainda deve ser explorado e estudado para deixar as coisas muito mais claras. Mas podemos dizer que o neodarwinismo é hoje a teoria aceita pela ciência para explicar a evolução da espécie. E é isso aí. Nós vamos ficar por aqui e na próxima aula falaremos mais sobre a genética e o seu descobridor, Mendel. Bons estudos a todos e até a próxima.